Então, pessoal, como eu disse a vocês, este é o nosso bloco 2 e nós estamos falando sobre os gêneros textuais que mais caem nas provas dos concursos. Eu ainda vou continuar aqui te mostrando os gêneros textuais pertencentes ao discurso jornalístico e vou reservar o nosso último tempo para te mostrar os pertencentes ao discurso literário, que são apenas 2. Então, vamos falar agora sobre o artigo de opinião, que é também chamado de matéria assinada ou de coluna. Esse artigo de opinião cai com uma frequência exorbitante nas provas de concurso. Aí nós temos então, é um texto dissertativo de cunho jornalístico. Ai, desculpa, eu bati aqui e fez um barulho. É um texto dissertativo de cunho jornalístico que se caracteriza pela exposição clara da opinião do autor acerca de determinado assunto. Então vamos lá? Que se caracteriza pela exposição clara da opinião do autor acerca de determinado assunto. Aí o que nós temos agora? As características do artigo. Então eu vou te apresentar as características e depois nós vamos ler um artigo para nós vermos, localizarmos esses elementos lá no texto. Então, primeira coisa, o artigo ele normalmente contém um título polêmico ou provocador. Normalmente, às vezes os artigos jornalísticos não trazem esse título. Tem estrutura formal, E que estrutura formal é esta? Como ele é um texto dissertativo, a estrutura dele é formada de introdução, em que se faz a exposição do assunto, o desenvolvimento, em que se faz a interpretação das informações e, finalmente, a conclusão, que é exatamente a opinião taxativa do articulista, seja do jornal ou da revista. Porque artigos de opinião são veiculados em jornais e revistas. Muito bem, o que mais que você vai encontrar no artigo? Ele tem predomínio de verbos no presente do indicativo, porque normalmente o articulista está escrevendo sobre um assunto da contemporaneidade. Faculta o uso de linguagem objetiva em terceira pessoa ou subjetiva em primeira pessoa, quando o autor quer deixar marcada, com muita ênfase, a opinião dele. Então, vamos ver aqui um artigo interessantíssimo. Aliás, antes do artigo, vamos ver os procedimentos argumentativos, que o autor utiliza neste artigo de opinião. Então, olha só. Ele estabelece relações de causa e consequência entre os fatos. Ele faz comparações entre épocas e lugares, pode fazer um retrocesso por meio da narração de um fato, facilita a interação com o leitor, porque o leitor pode concordar ou discordar dele, pode conter afirmações radicais ou até frases de efeito, e pode trazer também a antecipação de uma possível crítica do leitor com o propósito de construir antecipadamente os contra-argumentos. Isso significa o quê? Que ele está facilitando a interação com o leitor. Agora sim, a professora vai te mostrar aqui um artigo de opinião muito interessante. Olha só. O discurso que procura limitar a atuação dos movimentos de defesa dos direitos humanos a uma questão policial carrega grande distorção. Muitos acabam sem responder a uma indagação que a miúde surge na boca daqueles que pretendem esvaziar o discurso acerca dos direitos humanos. E os direitos humanos da vítima? Parece até que existem duas espécies de direitos humanos, o dos marginalizados e o das vítimas. Direitos humanos constituem um instrumento forjado para defender a pessoa humana de modo geral, e não apenas um indivíduo qualquer,
seja ele criminoso, seja ele vítima de crimes. A violação dos direitos humanos dissemina-se não só por meio das transgressões à lei, mas também pelo exercício abusivo do poder político e do poder econômico. A violação de um direito, seja ele de uma pessoa, seja de um grupo de pessoas, está permanente e estruturalmente subordinada ao autor da violação. Mas não se deve esquecer de que há fatores sociais e econômicos envolvidos na questão. Esse texto foi escrito pelo Maurício José Nardini, extraído da internet, né? E o texto era Papel do Ministério Público na promoção dos direitos humanos. Eu até vou pedir a câmera aqui para mim para eu poder falar sobre isso com você. As bancas, às vezes, utilizam fragmentos de textos extraídos da internet. A banca SESI, por exemplo, tem por hábito extrair textos dos sites dos próprios órgãos para os quais ela faz a prova. E isso pode acontecer, né? Neste caso aqui, ele extraiu um texto da internet. Hoje é bastante comum. Textos na internet, você também os terá notícias, artigos, entrevistas, ou seja, todos os gêneros que você encontra nos jornais e revistas em circulação, você também vai encontrar sendo veiculados pela internet, consequentemente aparecerão uma possível prova que você venha a fazer. Vamos voltar então aqui para o nosso materialzinho, né? Aí, muito bem, vamos falar do editorial. As bancas gostam muito de utilizar editoriais nas provas dos concursos. E o que a professora colocou aqui para você? Editorial também é um texto dissertativo. Olha o que eu coloquei. É um texto dissertativo que manifesta a opinião de um jornal ou revista a respeito dos assuntos da atualidade. Quase sempre polêmicos, com a intenção de esclarecer ou alterar pontos de vista dos leitores, alertar a sociedade e, às vezes, até mobilizá-la. O editorial, como texto argumentativo que é... Vamos lá? O editorial, como texto argumentativo que é, tem por finalidade persuadir o leitor e, por isso, precisa dar a impressão de que detém a verdade. Para isso, precisa evitar as opiniões extremamente pessoais e as afirmações generalizantes e sem fundamento. No desenvolvimento das ideias de um editorial, os recursos empregados para dar maior consistência ao texto e aproximá-lo da verdade são exemplos, depoimentos, né, os chamados testemunhos autorizados ou testemunhos de autoridade no assunto, os dados estatísticos, pesquisas acompanhadas, obviamente, do nome do órgão, do instituto que tenha feito essas pesquisas, comparações ou relações de causa e efeito, né, de causa e consequência. Aí agora eu vou ler para você aqui um editorial. Observe que esse editorial ele foi publicado no jornal Zero Hora, que é o jornal de maior circulação no Rio Grande do Sul. Então, quando ele fala do governo estadual aqui, ele se refere ao governo do Rio Grande do Sul. Aí vamos lá, olha que interessante é esse editorial. A decisão do governo estadual de fechar escolas rurais com reduzido número de alunos provocou imediata reação das comunidades atingidas e deflagrou uma polêmica nos meios educacionais. Deve o Estado continuar investindo em uma estrutura escolar que atende meia dúzia de crianças quando pode deslocá-las para uma escola maior em outro centro? Do ponto de vista econômico, ninguém pode ter dúvidas de que a atitude mais racional é garantir transporte para que essas crianças completem seus estudos em escolas maiores.
Mas a questão educacional é mais complexa. Se uma só dessas crianças desistir de estudar por causa da alteração, a medida já se constituirá em fracasso, pois a verdadeira prioridade da educação tem de ser o aluno. Evidentemente, cada caso deve ser examinado separadamente. Parece mesmo absurdo que uma escola pública seja colocada em funcionamento para atender a apenas um aluno. Mas é fundamental reconhecer que esse aluno merece total atenção do Estado. Não pode ter sua formação interrompida nem dificultada. Tanto a Constituição Federal quanto a estadual garantem a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, assegurando ainda igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. São esses fatores que devem ser levados em conta na decisão de fechar ou não uma escola pequena no meio rural. Existe até uma máxima que merece reflexão em um momento em que se discute o fechamento de pequenas escolas no meio rural. Uma sociedade que não constrói escolas acaba tendo que construir presídios. Muito bem. Por que nós estamos afirmando então que este texto é um texto dissertativo argumentativo? Ora, primeiro porque ele é um editorial e editorial é escrito para manifestar uma opinião. Então, por isso ele é dissertativo. Por que ele é argumentativo? Porque você observa que a tentativa de quem escreveu este editorial está o tempo todo centrada no convencimento do leitor, na busca do convencimento do leitor. Por isso ele é argumentativo. Uma outra coisa interessante sobre o editorial, você vai observar que o editorial ele não tem um único autor, já que o editorial de um jornal ou de uma revista, ele expressa o ponto de vista da casa, da empresa, e não apenas um ponto de vista particular. Muito bem, turma. Fechamos este texto. Agora sim, o que a professora colocou ali? Nós vamos falar dos textos pertencentes ao discurso literário, que eu disse a vocês são apenas 2. Eu até vou pedir essa câmera aqui para a gente variar um pouquinho e falar sobre isso com você. O que eu já te disse? Que a maioria dos gêneros textuais que aparecem em provas de concurso, independentemente da banca, são os textos pertencentes ao gênero, ao domínio discursivo do jornalismo, ou seja, pertencente ao discurso jornalístico. Você vai me dizer, professora, pode acontecer de cair um texto pertencente ao discurso acadêmico? Pode. Em provas de nível superior aparecem textos pertencentes ao discurso acadêmico. Só que o que são esses textos pertencentes ao discurso acadêmico? São ensaios, são artigos e nesse caso são sempre textos dissertativos. Agora, além do discurso jornalístico, que é o que mais cai nas provas, o que as bancas podem cobrar de vocês? O discurso literário. E no caso do discurso literário, o que a banca pode fazer? Ela pode extrair pequenos fragmentos de romances ou de contos. Romances e contos são textos narrativos. Agora, ela também pode utilizar fábulas ou crônicas. E aí eu vou te mostrar como é que isso se dá. Vamos aqui para o nosso materialzinho? Pois muito bem. Aí nós temos então a fábula. Olha o que eu coloquei aqui para você. Primeira coisa, a fábula é um texto narrativo de caráter alegórico. O que representa texto de caráter alegórico? Ora, é um texto de representação que simula, né, uma ideia. Então, olha só, é um texto narrativo de caráter alegórico que trabalha o imaginário e que pretende transmitir alguma lição de fundo moral. Transmitir alguma lição de fundo moral, tendo geralmente animais como personagens. A fábula constitui uma forma muito simples de narrativa.
Suas raízes remontam à antiguidade greco-romana e os principais autores são Esopo e Fedro. La Fontaine, poeta francês, foi quem introduziu e aprimorou as fábulas antigas, fazendo com que elas chegassem até nós. Olha que bacana. O La Fontaine pegou essas fábulas antigas de Esopo e Fedro e adaptou-as para que elas chegassem até nós e fizessem sentido. No Brasil, coube a Monteiro Lobato recriar as fábulas de La Fontaine e a Milor Fernandes atualizar algumas das histórias clássicas. Milor é também criador de algumas fábulas modernas cheias de humor e filosofia. O Milor ele refez a fábula da cigarra e da formiga e deu a ela uma moral totalmente inusitada. Uma vez isso caiu em prova, é muito interessante o que o Milor fez com esta fábula. Só que, claro, agora eu vou falar com você aqui de novo. Eu costumo dizer nas minhas aulas presenciais que a fábula é uma forma que nós encontramos de ensinar comportamento ético e moral para as pessoas. Porque você ensinar comportamento ético e moral para um adulto é algo muito difícil. Então, como é que isso se torna fácil? Quando nós ensinamos isso para ele quando ele ainda é criança. Mas as crianças têm pouca capacidade de abstração. Então, para eu introduzir um conceito moral ético no texto, o que eu faço? Eu escrevo uma fábula. E o que é a fábula? É o texto narrativo no qual eu simulo comportamentos negativos de humanos em animais ou em coisas para, assim, dar um ensinamento moralizante às criancinhas. Fábulas são textos escritos especialmente para crianças. E o que é de verdade a moral da fábula? Nada mais é do que um ensinamento que vem embutido na própria história que é narrada. Então, nada de confundir a fábula com texto dissertativo, porque ela não é. A moral não é a defesa de um ponto de vista. A moral é um pensamento universal e categórico. É um ensinamento universal e categórico. Não é a defesa de um ponto de vista, certo? O que diz para você claramente que fábulas são textos de tipologia predominantemente narrativa. Vamos voltar então para o nosso materialzinho. Aí a professora colocou uma informação importante para você, olha só. Quando uma fábula utiliza coisas como personagens, ela recebe o nome de apólogo. Então, a fábula, ela conta histórias de animais. Se ela conta a história de coisas, usando coisas como personagens, ela passa a se denominar apólogo. Tem um apólogo muito interessante que vale a pena você procurar ler. Ele se chama A Linha e a Agulha. A Linha e a Agulha, que é muito interessante. Usando coisas é apólogo, usando animais é fábula. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma fábula, veja bem, escrita por Milor Fernandes. Olha só que interessante. A causa da chuva. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não se chegava a uma conclusão. Chove só quando a água cai do telhado do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar as gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O telhado do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornou a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores?
Moral da história: todas as opiniões estão erradas. Milor Fernandes, sempre assim, traz uma moral que subverte um pouco a história clássica das fábulas. Muito bem, agora vamos falar da crônica. Você se lembra que a professora tinha te falado da crônica reflexiva pertencente ao discurso jornalístico? Aqui nós temos a crônica normalíssima, que pertence ao discurso literário. Então, o que é a crônica? Eu te disse, crônica vem de Cronos, que é o deus do tempo. Então, o que é mesmo a crônica? É um texto narrativo que consiste no relato de acontecimentos normalmente banais do cotidiano, escrito em linguagem mais leve. Isso aqui é importante para você. É um texto narrativo que consiste no relato de acontecimentos normalmente banais do cotidiano, escrito em linguagem mais leve. A crônica difere do conto não apenas no tamanho, mas também na linguagem, já que busca a intimidade e o humor da anedota, numa linguagem cotidiana que encontra receptividade em todos os leitores. Esta modalidade apresenta também um narrador, que é o próprio autor da crônica. Ela apresenta personagens que se aproximam muito das pessoas que as leem. Ela apresenta um enredo, tempo e espaço, já que ela é um texto narrativo. Na maioria dos casos, esses elementos são tratados por meio de uma linguagem mais poética. Por que essa linguagem é mais poética? Porque aqui nós temos texto pertencente ao discurso literário, que tende a florear mesmo os textos. Olha o que eu coloquei aqui para você. Embora a crônica tenha o caráter transitório de um jornal, já que ela nasceu dentro desse veículo de comunicação de massa, muitos cronistas contemporâneos conseguem captar flashes, circunstâncias do cotidiano de uma maneira tão lírica que fica difícil dizer que tais textos não assumem um caráter literário. Olha que interessante isso, né? A crônica é um texto literário. Agora, onde é que ela nasceu? Qual foi o berço dela? O discurso jornalístico, né? O discurso jornalístico, muito interessante. Aí, muito bem, eu trouxe para você uma crônica muito linda do autor Rubem Braga. Vamos lê-la. Ai, professora, que texto grande. É grande, mas é bonito, vale a pena ler. E quanto mais a gente ler, mais encantamento a gente tem pela leitura. E como nos dias de hoje nós lemos pouco, é essencial, minha gente, que nós voltemos a ler, porque é isso que as bancas têm cobrado nas provas. Então vamos lá. O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância. Belo, imenso, no alto do morro atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Eu me lembro do outro cajueiro que era menor e morreu há muito tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espadas de São Jorge e da alta saboneira para o jogo de gude. Tudo sumira, mas o grande pé de fruta-pão ao lado da casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como árvores sagradas protegendo a família. Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco, o lugar melhor para apoiar o pé e subir pelo cajueiro acima. Ver de lá o telhado das casas do outro lado e os morros além, sentir o leve balanceio na brisa da tarde. No último verão ainda o vi. Estava como sempre carregado de frutos amarelos, trêmulo de sanhaços. Sanhaços são pássaros, né? Choveira. Mas assim mesmo fiz questão de que Caribé subisse o morro para vê-lo de perto, como quem apresenta a um amigo de outras terras
um parente muito querido. A carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira, e caiu meio de lado, como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa. Diz que passou o dia abatida, pensando em nossa mãe, em nosso pai, em nossos irmãos que já morreram. Diz que seus filhos pequenos se assustaram, mas foram brincar nos galhos tombados. Foi agora, em fins de setembro. Estava carregado de flores. Muito bem, 100 crônicas escolhidas. Que texto lírico, que texto lindo, que texto que traz reminiscências da infância. Muito bacana, pessoal. E essas crônicas, elas se apresentam, como eu te disse, com uma frequência muito grande nas provas dos concursos. Câmera para mim, para eu fazer a minha despedida de vocês. Eu só quero reiterar a você o seguinte, talvez a gente não dê importância a esses gêneros, mas devemos dar sim, porque embora eles não sejam cobrados nas questões objetivas das provas, eles são pré-requisitos para que nós consigamos entender de fato aquilo que lemos. Vejam como eu fui detalhando para vocês o editorial, qual é a finalidade dele, a crônica, qual é a sua finalidade, qual é o tipo predominante. Assim você vai fazendo uma leitura mais rebuscada do texto. Você deixa de olhar apenas a superfície para olhar o que está por trás. E é isso que vai fazer com que você tenha sucesso na cobrança de interpretação desses textos na hora da prova, porque o seu olhar ele fica treinado, ele fica mais técnico. Então não subestime essas informações. Obviamente, quando nós vamos fazer exercícios, isso fica mais tangível para nós, né? A importância de conhecer esses gêneros fica mais tangível, mais próxima de nós. Eu espero de verdade, turma, que vocês tenham aproveitado bastante, por cansativa que seja a leitura dos textos, mas que vocês tenham aproveitado bastante, que tenham gostado. Né? Ler é muito bom, ler muda a nossa vida, a nossa visão de mundo. Eu agradeço muito a você pela sua paciência, por assistir a essa aula e espero de verdade que seja muito proveitoso para você na sua prova. Até mais!